Imagino que vocês viram, que vocês assistiram a seleção de curtas-metragens que estavam na internet, que fazem parte do meu trabalho. Só de forma geral, eu faço vários tipos de trabalho. Uma das minhas singularidades é o trabalho de arquivo, quase 100% eu trabalho com isso, mas eu faço também ficção, documentário filmado ou filmes um pouco mais experimentais. E há alguns anos eu passei para o longa-metragem. O meu último foi mostrado em São Paulo, no Festival Internacional de Filme, do cinema. Mas para nesses filmes que vocês viram, na seleção de 7 filmes, é importante voltar ao início, ou seja, qual foi o meu percurso para chegar até aqui e o que isso, a que isso está ligado. Para falar um pouco de mim, eu venho de uma família de trabalhadores pobres de classe média baixa, muito baixa, mas em todo caso uma família onde, mesmo se eram trabalhadores, era uma família sem história. Quando eu digo isso, eram trabalhadores isolados que não estavam ligados ao Partido Comunista Francês, por exemplo, e que não faziam parte de uma grande história operária, trabalhadora. Então, uma família muito feliz, mas um pouco desconectada de uma história, que seria uma história trabalhadora, e também da política, que não lhes interessa de forma alguma. E isso vai ser importante na minha trajetória, porque quando eu comecei a estudar e me interessar pela política, eu percebi rapidamente que me faltavam bases de conhecimento para tentar compreender o mundo no qual eu vivo. E o meu interesse pela história será centrado em questionamentos ou tomadas de posição políticas, quando eu me tornei estudante. E isso vai se desenvolver à medida o que me deu um interesse mais para a questão dos eventos do passado, mas veremos que esses eventos são uma forma para, os eventos do passado são uma forma para que eu possa falar do presente. Bom, eu saio da minha província, eu termino os meus estudos em Paris, e o que será a chave do início do meu trabalho é o fato que eu fui estagiário e depois eu trabalhei como funcionário no Centre Georges Pompidou em Paris durante 1 ano e meio durante os meus estudos. Eu trabalhei no departamento de audiovisual, que fazia vídeos para exposições e vídeos para as exposições, vídeos de apresentações, das exposições, entrevistas com os artistas, entrevistas, digamos, vídeos institucionais. E, em um certo momento, me pedem, no segundo ano, era para exposição sobre arquitetura, mais especificamente as engenharias arquitetônicas, e eu precisaria procurar 100 filmes já existentes, mas que era preciso que fossem padronizados em uma versão de 4, 5 minutos, e que tinha também legendagem, e os curadores da exposição tinham escolhido um detalhe do filme que não era o filme inteiro. Então, eu fiquei remontando os filmes já existentes, que no início eu não tinha certeza que era muito interessante quando eu comecei a fazer aquele trabalho, mas eu comecei a gostar e eu percebi as possibilidades de narrativa, de narração, de criação, de modificação que poderiam ser feitas através da montagem de filmes pré-existentes. Isso me abriu uma possibilidade técnica que, evidentemente, tornou-se muito importante no meu trabalho. Mas é realmente durante um estágio que eu tive minha primeira
meu primeiro contato com o que podemos chamar de arquivo. Então, terminei meus estudos, fiz montagem de filmes para ganhar a vida. Na época não tinha meios técnicos, e depois acho que eu não sabia muito bem o que eu queria fazer com o cinema. Então, fiz algumas coisinhas sob forma de exposição para centros de arte ou galerias, mas coisas em papel que eram expostas. E um dia eu fui fazer uma instalação de vídeo que se chama 21 de abril de 2022. Eu vou explicar o contexto e depois vamos ver um pequeno trecho. Havia eleições presidenciais na França. O primeiro turno, temos 2 turnos das eleições. Selecionamos 2 candidatos, depois um só, como aqui no Brasil. E no dia 21 de abril, era um domingo, e foi o primeiro turno de uma eleição presidencial. E foi a primeira vez que o Jean-Marie Le Pen, da Frente Nacional, chegou ao segundo turno. Então, foi... agora a gente já se acostumou, mas na época foi algo um pouco violento. Eu nasci dia 23 de abril, e dia 21 eu tinha muitos amigos que vieram na minha casa, porque eu tinha uma televisão para ver a noite da eleição, e decidimos ir na manifestação. Mas eles tinham feito uma festa de aniversário surpresa para mim, que era 2 dias depois. Então, antes da manifestação, a gente comeu bolo e bebeu champanhe. Champanhe. Então, para tentar, tinha uma conexão entre a minha vida pessoal e a atualidade, a história que estava sendo vivida. E eu me questionava qual era a minha responsabilidade enquanto indivíduo, enquanto pessoa, qual era a minha responsabilidade que alguém da Frente Nacional chegasse ao segundo turno. E eu comecei a trabalhar em uma instalação de vídeo que era em 3 telas, e uma das telas era mais ou menos um jornal íntimo, com imagens que eram as imagens que eu tinha comigo e que eu passei meses escaneando imagens de diferentes tipos, e a partir desta tela, o filme tinha uma forma diferente. Eu fiz um condensado, que é um filme de 9, 10 minutos, e que é o meu primeiro, digamos, curta-metragem. E eu gostaria de mostrar 2 trechos, é o início do filme e o fim do filme. Leva 3 minutos dos 9 minutos totais. Então, por favor, o trecho número 1, Daniel, se puder colocar na tela.
Donc voilà, ça c'était Bom, deux extraits. esses foram dois trechos desse primeiro filme, que se chama 21 de abril de 2002, não, 2022, e foi um filme, é um filme um pouco bruto, né, violento, onde vemos o que vai ser desenvolvido nos outros filmes, entre os quais o que vocês viram. Então, a primeira coisa, cada vez que eu faço um filme, é porque tem uma questão, algo que eu não entendo muito bem. Aqui eu falava dessa conjunção entre a minha vida pessoal e aquele evento do segundo turno, com a chegada de Jean-Marie Le Pen, que vemos no final do filme, e que essa é uma colocação visual, uma forma de conseguir dar uma forma à questão e torná-la compreensível. Não, mas mais para defini-la melhor. Então, para mim, no caso, e que também eu sei o que são essas questões que são motrizes no início de um filme, são as questões que são recebidas pelo espectador e que forçam o espectador a se posicionar com relação a uma questão. Bom, o filme envelheceu um pouco, era evidente que as pessoas que viram o filme na época compartilhavam as mesmas imagens. Então, são as imagens fotográficas da minha família, não são as dos espectadores, porque cada um pode se projetar naquele tipo de imagem de família. Não é preciso que a pessoa apareça na tela para conseguir se projetar. Então, era como se fosse um diário, né? E no final, porque acabamos com Le Pen, porque tudo levou a isso. Então, se há um início das respostas possíveis sobre a questão, uma das respostas é, a partir do momento que eu não resolvi as questões, ao espectador, que ele possa responder por si mesmo, em vez de eu dar a resposta, eu coloco, então, essa conversa política. Então, é um dos truques que eu utilizo, que é constitutivo do meu trabalho, é um trabalho por blocos. Vocês devem ter visto em We Are Winning, entre as duas partes do filme, entre os manifestantes e os trabalhadores,
O TEL era criminoso, onde no início tem uma parte muito acelerada, a liberação, e depois a parte mais lenta. Eu misturo blocos, eu faço muito isso. Aí tem um retrato de diário íntimo, então depois tem o Le Pen, então é nessa conjunção desses dois blocos que acontece alguma coisa. É uma das coisas que eu vou utilizar muito. O que é importante também é onde vemos no processo do filme do 21 de abril, era muito experimental, de certa forma. A minha regra do jogo foi de escanear as fotos e numerar o nome dos pintores, etc. E as imagens aparecem de ordem cronológica. Perdão, não cronológica, mas alfabética. Mas cada um tinha a mesma duração, 5 imagens por segundo, e eu percebi, ao fazer, que eu não parei de fazer roubar, digamos assim, para especificar algumas fotos, algumas imagens. Então, apesar de um processo de trabalho que era para ser matemático e fácil, eu trapaceei, digamos, né, na minha forma de repetir, na duração, no enquadramento, e era algo totalmente inconsciente, e que vai ser encontrado também na sequência. Era a ideia do trabalho do arquivo, no visual que utilizamos nos filmes, não é que damos ao espectador ver imagens que eles já conhecem ou não, ou fazê-lo recontextualizar imagens. Não é aí que é o interesse. O interesse é que, como em uma montagem de arquivos, a montagem vai vai mostrar a forma como o autor, o artista, ele olha as imagens que ele mostra. Então, isso vai aparecer de forma muito clara no filme Hotel é um criminoso, com a montagem dos arquivos, essa forma de ir buscar diferentes detalhes para dar ao espectador o conjunto das imagens. Isso é claramente um exercício do meu olhar sobre estas imagens. Então, isso é uma coisa que vai se desenvolver, mas que já existe em 21 de abril. E a coisa mais importante que vamos encontrar muitas vezes no meu trabalho é a ausência de contexto, de linguagem, seja escrita ou por um diálogo em off. Então, isso é algo que eu vou fazer algumas exceções, mas, de forma geral, é algo que é muito importante e que é muito central no meu trabalho e que, para mim, é central no pensamento do que é um arquivo, não o que é um arquivo, mas como utilizar o arquivo no cinema ou no audiovisual. Então, eu posso mostrar a vocês uma coisinha antes de falar. Então, o Tel era criminoso, eu imagino que vocês tenham assistido, ele está na internet, o filme onde não há uma voz em off, então os espectadores veem as imagens, e se eles não conhecem a história por trás, talvez eles não saibam de que país falamos, de que época falamos, e o que é mostrado. E são imagens que eu reutilizei recentemente no meu último, recentemente eu vou mostrar um trecho, porque é uma outra forma, com uma voz em off, e aí vemos o que vai acontecer com essas mesmas imagens, com ou sem a voz em off. Daniel, se você puder colocar o trecho número 9, por favor. A voz está em francês, mas tem legenda em inglês, mas eu vou traduzir ao português ao mesmo tempo. Ce n'est pas de richesse que ma mère rêva toute sa vie. Não era de riqueza que minha mãe sonhou a vida inteira, mas de luz e de liberdade. A liberdade para continuar os estudos e ter acesso aos estudos. Eu teria gostado de ser professora, diz ela hoje. Suas ambições eram limitadas, mas elas se provaram até irrealistas.
Quando ela estava para ir para a escola, a família teve que sair da cidade, a população teve que fugir diante do avanço alemão, e eles foram acolhidos numa fazenda na Borgonha. Depois da derrota, todo mundo voltou da derrota da Alemanha. Quando pedimos a voluntários para ir trabalhar na Alemanha, minha avó se candidatou. Ela deu seus 4 filhos a uma família, e depois de alguns meses ela parou de mandar dinheiro. E essa família colocou os 2 meninos e as 2 meninas no orfanato. Onde está minha mãe? Você vai rever sua mãe. E você vai vê-la depois da viagem. Você não tem um cigarro? A minha avó gostava de, enfim, se divertir. Isso significa que ela queria ser uma mulher livre, ela gostava de sair à noite, ela gostava do prazer e da sexualidade, e que ela passava de um homem ao outro sem se fixar com ele. E você? O que você está fazendo por aqui? Ah, eu vou dançar, vou no baile. Você gosta de dançar? E você? Eu gosto de tudo. Ah, não estou pedindo tanto? Eu gosto de dançar. E eu gosto do amor. E o que você acha? Mentirosa? Ah, você ri também. Ah, que bom. Quando eu estou me sentindo triste, eu vou assim por aí, sozinha. Quando eu bebo, eu fico alegre e eu quero buscar o prazer sozinha. E um belo dia, quando eu for embora, sem amigos, sem flores, sem me queixar, e se eu me sentir como uma abandonada, eu não me sentirei sozinha. O que aconteceu depois de 1940, quando a região foi ocupada pelo exército alemão? Minha avó trabalhou como voluntária na Alemanha, mas foi acusada por ter tido uma ligação com um oficial alemão. Eu tento imaginá-la. O seu desejo de sobreviver, de ter algo para comer, de não conhecer a pobreza ou as dificuldades. Quem era esse soldado inimigo? Ela ficou apaixonada ou ela só queria ter uma melhor vida do que ela havia tido até então? Na liberação, minha avó conheceu o destino àquelas que não haviam sabido medir as consequências de seus atos. Ela estava sozinha naquele instante? Ou ela foi obrigada a desfilar com outras mulheres sobre insultos da multidão e os cuspes da multidão? Minha mãe não me conta mais sobre isso. Ela me disse que ela não sabia mais a respeito. Só aqueles fatos, brutos e brutais. A mãe dela o cabelo tinha sido raspado. E depois da ocupação, a França estava punindo as mulheres e suas relações sexuais e reafirmando o poder dos homens sobre elas. Bom, o trecho é um pouco longo, mas eu precisava dar a história da avó inteiramente, para mostrar o trecho final das mulheres com o cabelo raspado. Então, o que vemos em comum como Teller era um criminoso e com esse, é que neste, historicamente, é muito mais claro. Sabemos o que estamos assistindo, sabemos o que está acontecendo, tem uma explicação. Estamos no fim da Segunda Guerra Mundial na França, são mulheres que foram acusadas de terem pactuado com um inimigo de diferentes formas. Então, foi uma justiça feita popular, feita pelas próprias mãos, e é uma explicação que é dada. Se pegamos Otelo era um criminoso, não tem explicação, não sabemos muito onde se passa, é um filme no exterior, às vezes reescrevemos a história.
não havia elementos para saber, mas no hotel era um criminoso, sem a voz em off, e utilizamos a montagem, em vez de ter, para trabalhar nesse curta-metragem, é que conseguimos nos projetar mais nas imagens. Aqui no trecho que vocês viram, a voz nos permite entender o que vemos e, ao mesmo tempo, isso nos protege. E já não temos tempo de escutar e ver. Então, a voz, por um lado, nos torna as imagens mais claras, mas nos impedem também de entrar. Então, em hotel, era um criminoso, a gente entra na violência, na cor escura, é muito mais visceral, é muito mais incômodo e ganhamos mais uma metáfora. É um fato histórico, é 1944 na França e só ali. Não, o Tel era criminoso. Hoje acontece em qualquer outro país. Esse tipo de violência nunca parou de existir. Então, isso torna o passado muito mais contemporâneo, porque cada espectador vai fazer a ligação entre o que ele está vendo no presente do indicativo, e ele vai conseguir, ele próprio, fazer relações com o mundo que está em torno dele e com esse tipo de violência, como sempre os mais fortes estão contra os mais fracos, esse tipo de violência. Então, coisas que cada um pode tirar. O filme é mais aberto e a gente toma mais o tempo para olhar essas imagens. E o que vemos em O Tel era criminoso era a forma em que algumas dessas imagens e alguns dessas cenas foram colocadas diante da câmera. Então, diante da câmera, como se fosse uma cena, e percebemos que alguns desses eventos também ocorreram assim porque foram filmados, e isso muda, isso tem um impacto sobre o desdobramento dos eventos, o que não acontece em Retorno a Reims. Não é um contra o outro, são duas estratégias que são muito diferentes, e que, em geral, eu sou mais sensível à ausência de voz em off, porque eu preciso, as imagens me emocionam e eu preciso entendê-las através da montagem. Eu não sei se há perguntas antes de passarmos a outra coisa. Me pareceu ver. Tem sim. Tem 3 perguntas sobre o seu processo que eu vou fazer agora para você que vai colaborar com o teu pensamento. O primeiro é o do Rodolfo Junqueira. Ele gostaria de saber como você explica a escolha de acelerar as imagens, algo que é recorrente em vários dos seus curtas, e se isso é uma fórmula de trabalho, ou no música quem dita a montagem ou a música é composta após a montagem, juntando o pensamento do Rodolfo. E o outro, também sobre o seu processo, e aí é o do Daniel, para sincar o áudio e a imagem nessas sequências de frames hiper rápidos, você usa alguma técnica específica, tipo uma progressão matemática ou um software especial, ou você faz tudo na mão, na tentativa e erro? Isso sobre o processo. E tem uma outra da Reci, que é como lidar com os direitos do autor dos materiais de arquivo. Existe diferença quando é algum arquivo de autor famoso, como a música do Nirvana, ou quando é de arquivo pessoal? E como prever o custo disso, que é tão variável? Merci. Je vais d'abord répondre sur l'accélération de la musique. Primeiro vou responder sobre a aceleração da música. Sobre o direito, é um bloco importante dos direitos autorais. Eu tinha previsto falar sobre isso, porque a masterclass foi intitulada em torno da montagem e da história e do acesso aos arquivos. Então, a possibilidade de escrever a história é fundamental, portanto, neste sentido.
nessa questão dos direitos autorais. Mas vou começar primeiro com o processo de montagem. É de aceleração, então, nos curtas-metragens de arquivos, eu gosto de utilizar processos de aceleração ou, pelo menos, de efeito de matéria. Muito material, mas isso é preciso muitas coisas. A primeira coisa que eu me interesso pouco, as imagens em si. Eu não tenho esse tipo de trabalho onde eu vou pegar um quadro e tentar entrar dentro dele e tentar descrevê-lo. Tem belos filmes com poucas imagens, porque os autores levam bastante tempo de pegar uma imagem em particular, ou uma série de imagens em particular. Eu tendo a me questionar como um evento ou um assunto é representado numa sociedade, na escala de uma sociedade. Por exemplo, We Are Winning, Don't Forget, é como representamos o trabalho. O filme deve datar de 2004, são imagens de 2004, e como representamos o trabalho, as manifestações, e isso é o fato, de fato, podemos utilizar só uma cena, só uma imagem que diz muito, ou eu prefiro a acumulação, ter as diferenças, as invariantes que representam um tipo de imagem. É por isso que eu utilizo imagens, digamos, um pouco pobres, com olhares de autores muito afirmativos, mas fotografias ou filmes, enfim, a televisão, jornalismo, são coisas que não têm uma forma muito afirmada e que eu posso, então, acumular. Pode ter também uma outra estratégia, como vemos, também o acúmulo de fotografias, isso é o meio de fazer passar o tempo. Fazer em 60 anos de uma história de uma cidade, vemos assim essa massa de imagens montadas de uma forma cronológica, vemos a cidade mudar ao longo do tempo. Mas tem um segundo motivo que faz com que eu tenha um cinema. É uma outra forma de retomar a questão do cinema político, por exemplo. É que eu fabrico um cinema que é contra o mundo como ele está. E, enquanto cinema, contra uma certa normalidade do que é esperado no cinema. Não é que eu quero criticar a ficção comercial ou os documentários televisivos enquanto objeto, mas certamente é o que eu não quero fazer. Então, na forma, na gramática audiovisual, o padrão, uma montagem invisível, são filmes cujo assunto principal é dar um discurso. Então, é preciso que todas as imagens e enquadramentos, montagens, sejam o mais invisíveis possíveis para esquecer que é uma montagem. Isso, a caricatura é o jornal televisivo, com as possibilidades que ele abre à ideologia ou à propaganda, ou a leituras com um viés da realidade. Então, utilizar gramáticas, formas muito fortes. Eu mostro a forma, eu mostro a intervenção. E o fato de não utilizar um ritmo padrão, isso é uma das ferramentas que eu entrego. E o que é bastante estranho é que, na montagem, nos curtas-metragens de arquivo, eu tenho ritmos bem apertados, mas nos documentários filmados ou na ficção, eu terei tempos bem compridos. Eu gosto do plano de sequência, até às vezes muito longo ao que é esperado, porque é uma outra forma de quebrar uma certa normativa. É a duração longa do plano. Essa coisa muito lenta. Então, a lentidão e a velocidade são duas ferramentas que eu utilizo muito, e isso vai me permitir passar para a música, é o que me permite ter montagens um pouco assim rápidas, além desse primeiro filme que eu mostrei o trecho, 21 de abril de 2002, eu utilizo uma música linear, e aquele era o lugar de insatisfação de 21 de abril de 2002. Então, naquela espécie, vocês ouviram música montada como a imagem. Isso
um lado um pouco punk, agressivo, que é simpático. Eu justifico quando fazemos um filme um pouco mais de nervosismo, um filme nervoso, mas que não vai sempre funcionar. Então, filmes como vocês viram, se houvesse havido músicas muito com uma síncope, o filme teria perdido em facilidade do lugar. Então, podemos entrar no filme facilmente, apesar do fato de que visualmente é muito, porque tem muitas imagens, num ritmo muito rápido. E a música, ela pode responder a uma pergunta, ela intervém, mas depende dos filmes, na verdade. A maioria do tempo, a maior parte do tempo, são músicas que eu compro, que são que eu vou escolher antes da montagem. Então, para We Are Winning, para vários dos meus curtas, a música já existe, porque eu vou passar muito tempo para escolher essa música, é o elemento que vai ligar a montagem. Então, isso vai dar sentido, vai dar emoção, e é preciso que ela esteja certa com relação ao filme que eu vou fazer, e principalmente que tudo seja montado com base na música. Eu não posso mudar a música ao longo do percurso. Essa é a regra geral. E em termos de montagem, se tem alguns montadores aqui, ou editores, não é sobre um tempo, isso funciona como com We Are Winning, é um filme sobre as manifestações, é preciso ter energia. Aqui vamos montar com base na bateria, mas se não, é um trabalho harmônico, harmonioso. Então, como a montagem, a edição, o ritmo da montagem se torna quase um instrumento adicional do filme, que vai jogar em paralelo, em contraponto, em harmonia, mas que é um solo adicional. Mas se não, para outros filmes, aconteceu que eu vou, talvez não nos filmes que vocês viram, mas eu, às vezes, trabalho com compositores e de fazer, nesse caso, idas e vindas. Por exemplo, na primeira montagem que eu fiz com uma música provisória, o compositor faz uma primeira versão e depois vai precisar a música, especificar a música e vamos chegar à versão que eu estimo que é a ideal entre a música e a imagem. Eu acho que eu respondi também a pergunta de sync e áudio, mas se quiserem que eu especifique, eu posso falar. Então, o grande problema dos direitos autorais. Bom, eu vou tentar ser bastante breve e factual e falar a partir, pelo menos, do meu trabalho. O problema que temos com os locais de arquivos e com os arquivos em geral é que são agrupados em instituições, seja instituições privadas ou públicas, e que tem a maior parte dos arquivos visuais existentes. Evidentemente, os fundos cinematográficos, os fundos de televisão, podem ser cinematecas ou Getty Image. Então, esse tipo de estrutura e alguns filmes que são ainda gerenciados por seus produtores, por suas produtoras. E cada um desses objetos de filme e de imagem é submetido a diferentes tipos de direito. Então, quando falamos de direitos autorais, falamos de um determinado tipo de direito, mas que não é o mais complicado. E os autores são raramente pagos. Não é esse direito que importa, é o direito patrimonial, é aqueles que possuem as imagens, ou seja, as instituições. Então, há diferentes tipos de estratégias nas instituições. Há algumas instituições para quem qualquer imagem, qualquer que seja, tem um preço, que não é negociável, independentemente com relação ao projeto, que não é negociável com relação à economia, ao orçamento e às intenções daquele projeto. Então, em geral, não há nada a ser feito, a não ser pagar, é puramente financeiro, uma questão financeira. Há outras instituições, e também é bastante problemático, que garantem a memória de um evento. Eu posso pegar o exemplo, em Hiroshima, temos o Museu da Paz,
no Parque da Paz, diante do... tem um museu ali, diante da cúpula, é uma fundação e que possui os fundos de objetos e fotografia em torno da bomba de Hiroshima. E são pessoas que, naquelas fotografias, eles têm todos os fotógrafos da cidade que estavam lá no primeiro dia, que fizeram fotos e deram ao museu. Quando eu fui para lá, eu fui ao museu, evidentemente, a primeira coleção, e me recusaram o uso das imagens. Então, quando eu perguntei por quê, vários motivos. Eles só dão as suas imagens só para pessoas que eles conhecem o trabalho, editores de livros, televisão japonesa e algumas outras pessoas. Eu não sei quem exatamente, eu não sei para que servem essas imagens, mas eles me disseram que se eles me autorizassem, porque eles não sabiam o que eu ia fazer com aquelas imagens, eu poderia fazer um filme que não fosse muito bom. Então, eu disse que, normalmente, quando trabalhamos assim, podemos usar com os lugares, se eles não gostarem, eles não davam, eles não queriam fazer essa tentativa, porque o meu filme era um pouco abstrato para eles, eles me disseram, se além de tudo dermos as suas imagens, não teremos mais desculpas para recusá-las para outras pessoas. Então, é uma instituição, de forma geral, que conserva as imagens e não querem dá-las. Então, por exemplo, tinha havido um prêmio da Casa Imperial do Japão. Então, o diretor do museu, 2, 3 anos depois, me enviou uma carta de desculpas, dizendo que ele sentia muito de não ter me ajudado com as fotos na época. E eu soube por um outro produtor, um outro cineasta japonês, que eles estavam continuando a recusar as imagens. Então, o grande problema é o dinheiro e a falta de vontade de compartilhar as imagens. Então, essas duas coisas são um problema quando teremos um contradiscurso histórico, quando teremos um discurso político, porque se queremos fazer um filme documentário com uma visão normatizada da história, a visão que é bastante aceita, a história oficial, tudo o que quer dizer aquilo, uma história dos poderosos, em geral, vamos encontrar suficientemente fundos, podemos falar com uma televisão, podemos ter um pouco mais de sorte e encontrar os meios de comprar essas imagens e garantir também os direitos, porque vamos falar com uma cadeia, uma rede de televisão, eles sabem que filme será feito e eles podem ganhar dinheiro e funciona bem. Mas a partir do momento que queremos fazer uma contra-história, muitas vezes é muito mais difícil encontrar dinheiro. Fazemos filmes com orçamentos muito reduzidos. E o que acontece é que nunca temos os meios para comprar as imagens, e o que permitiria fazer esse filme. Então, o sistema é trancado, é fechado. Então, além do projeto que conta a história oficial, não podemos ter acesso à maior parte desses arquivos, de que precisamos para contar a história que nós queremos contar. Por isso que há pouquíssimos filmes de arquivos, existem, mas pouquíssimos que podem ter os meios financeiros, filmes de televisão, por exemplo, sobre filmes mais críticos, porque não podemos ter acesso ao material. E eu acho isso terrível, pelo menos para mim. Há várias soluções. Tem uma que custa muito caro, que é o endividamento. Então, o endividamento, pegar um empréstimo. Eu fiz um filme que se chama Juventude Alemã, que custou 800 mil euros. Então, bom, isso vários arquivos do cinema alemão. Sobre os 800 mil euros, 650 foram para direitos de arquivos e restaurações de filmes e despesas técnicas. Então, sobrou 150 mil euros para os salários, deslocamentos, um filme, né, em si, o laboratório. Então, fizemos o produtor e eu não ganhamos nada, e
o Retour à Rennes era um filme mais modesto, 200 mil euros para 1 hora e meia de arquivo, mas quase eu não fui pago, o produtor não também, e a única possibilidade de comprar as imagens, que não, com um orçamento não muito alto, é não ter salários. Então, uma escolha específica que exige que os produtores e equipes muito engajadas. Mas aqui eu estou falando de longa-metragem. Sobre os curtas-metragens, eu tenho uma outra posição, que quando eu não utilizo imagens de autor, como eu indiquei, eu não sou contra o roubo dos arquivos. Ou seja, quando fazemos filmes sobre os quais não ganhamos dinheiro, essa é a minha ética pessoal. Se eu sou pago, eu pago as imagens. Se eu não sou pago, eu posso roubar as imagens. Então, eu não sei, eu não tenho problemas de ética com isso, porque se esse filme que vocês viram, por exemplo, ou são imagens que não são dependentes dos direitos autorais. Por exemplo, o Hotel era criminoso, as mulheres enforcadas. A primeira imagens de guerra eram imagens de jornalistas, ou imagens onde não há direitos autorais, ou do exército, enfim. Então, teria que pagar a Gaumont ou outros arquivos na França, porque eles têm materiais originais. Mas se conseguirmos nos virar com outras imagens, a gente pode roubá-las de certa forma, porque não há um autor. Mas os outros filmes, ou eu vou fazer filmes contra e vou usar imagens dos meus adversários. Eu não tenho nenhuma preocupação de pegar imagens que eu considero agressivas. E também as imagens de solidariedade. Por exemplo, eu vou fazer filmes sobre lutas, sobre combates, né, que são próximos de mim. Eu acho que essas pessoas que fizeram essas imagens para guardar um rastro, para mostrar o que aconteceu. Eu estimo que eu continuo o trabalho. Quando eu apresentei o filme nos Estados Unidos, numa turnê, em Chicago, onde tinha um grande capítulo e tinha um homem de 60, 70 anos, ele veio me falar comigo no final, ele falou, muito bom, você usou muitas imagens que eu filmei em Chicago, porque ele pertencia a Newsreel, eram coletivos americanos, muito engajados, que faziam filmes sobre as lutas, e eles acompanharam então são filmes que eu peguei emprestado, e ele ficou muito feliz que eu tivesse reativado aquelas imagens num outro quadro, numa outra estrutura. Isso eu fiquei feliz, porque a gente pode roubar dos amigos, então uma espécie de solidariedade democrática. É claro, depois é relativo, mas é um filme ético e justo, mesmo quando a gente pega emprestado, entre aspas. E o problema sobre os curta-metragens é, muitas vezes, a preocupação é com imagens às quais não podemos ter acesso. Era preciso ir para o Japão para ver o fundo de arquivo. É preciso ter dinheiro, que precisa de patrocínio. Então, quando temos dinheiro, temos que comprar as imagens. Ou então, às vezes, tinha problemas de contrato para o uso das imagens. Então, se torna um pesadelo. Eu tentei falar rapidamente do assunto, mas se tiverem perguntas específicas, eu posso responder. Jean, a gente tem 8 perguntas. Como é que você quer fazer? Eu faço. Est-ce qu'il y en a une ou deux sur les droits d'auteur? Tem uma ou duas sobre os direitos autorais, porque já estamos falando nisso. Então, as perguntas que tem muito aqui é sobre o seu processo. Duas falando sobre o 200 mil Phantoms e mais específico em relação a como você prepara, se você faz um pré-roteiro, como você direciona a pesquisa e se essa estrutura muda à medida que você vai encontrando as imagens. Essa pergunta é da Tereza e tem duas específicas sobre processo de criação, sobre o 200 mil Phantoms, que, deixa eu pegar aqui, do Daniel, perceberam que tem um ritmo na poesia narrada, que dialoga com o ritmo das imagens e com a música. Você partiu de alguma delas antes de estruturar a montagem? Havia uma premissa
no conjunto das imagens, ou foi algo que você descobriu na montagem, na relação com a poesia e a música? E junto com a dos 200 mil Phantoms, perguntam, aí é uma pergunta do Rodolfo, vejo que ela tem uma montagem bem diferente dos outros curtas, e gostaria que você falasse um pouco sobre ele. Então, sobre o processo específico. E aí depois dessas perguntas, você segue o ritmo e eu junto as outras perguntas para o final. O que você acha? Oui, oui. Bien? Oui, Sim, podemos partir em 200 mil fantasmas. Esse tipo de filme são filmes que são escritos, mesmo se são escritos de forma muito abstrata, porque tudo é feito na montagem, mas somos obrigados, de qualquer forma, a escrever hipóteses, porque o processo de pesquisa é muito longo. Então, se não sabemos como vamos entrar na pesquisa, não sabemos o que estamos procurando. Então, é preciso uma primeira linha, mesmo se vai variar, mas muitas vezes a linha existe no final do filme. E é preciso também escrever, e é um bom exercício, porque é preciso buscar dinheiro. Naquele filme, eu precisava buscar as imagens no Japão. Então, é preciso apresentar dados para eles. Então, coisas que na minha cabeça são muito abstratas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a sensação que se eu pegar 200 mil fantasmas, eu não tinha todas as imagens, mas eu já tinha visto online várias imagens da cúpula, né? Que eu tinha passado tempo procurando imagens de antes, de depois do bombardeio, etc. E antes de começar um filme, a cada vez, eu penso, nem sempre, mas muitas vezes. E às vezes eu passo tempo com as imagens, sem buscar, sem procurar uma racionalidade. E me parece importante me perder nas imagens. E a forma do filme que pode chegar a partir desse exercício, ela provém de algo nas imagens. Então, é aí que eu encontro o mais certo, o mais justo, porque isso vem de algo, de dentro. Aí vem isso, eu andar em torno daquele edifício, da cúpula, é simplesmente um local geográfico, é dar a volta naquele edifício, algo circular, e o edifício possui um círculo também na cúpula. Então, havia algo de uma ideia de onde isso vai mudar com relação ao projeto inicial. É que eu vou fazer um filme muito mais rápido, como os filmes anteriores. Tinha um filme que não estava na seleção aqui, mas que se chama Guerre, eram montagens muito rápidas, e eu tive a ideia que para que o tempo passasse, era preciso que fosse muito rápido, mas o que não foi possível, porque o número de imagens que eu tinha encontrado tinha acabado, não tinha uma infinidade de imagens, cerca de 1.000 imagens de arquivos, 1.200 imagens, talvez, então eu tinha um ritmo que estava mais lento, mas algo que eu não tinha imaginado no projeto era que naquelas imagens, quando eu as encontrei, tinha sobreviventes, tinha as crianças, as mulheres, os velhos, as pessoas que tiravam fotos, os militares, e muita coisa acontecia em torno daquela cúpula. E se a gente percebe essa vida, então era preciso que no começo do filme, era preciso passar um tempo sobre cada uma daquelas fotos. Então, esse é o ritmo da montagem, vem também do tempo necessário a transmitir a visão. Algo que eu não tinha previsto tampouco era a forma como as imagens aparecem. Não preenchem totalmente a tela no início, mas elas pegam pedaços umas sobre as outras e faz um mosaico pouco a pouco. Isso vem do fato, simplesmente, que se eu tivesse tido a intenção que cada imagem substituísse a outra, ou seja, que cada imagem
substituísse a anterior como um diaporama, teria sido necessário encontrar fotos que colocassem a cúpula no centro, no meio, a cada vez. E o que não era o caso. Tinha muitas fotos onde eu tinha um pedaço da cúpula no canto da fotografia. E como eu não tinha suficientemente fotos, eu precisei encontrar um sistema para que sempre houvesse a cúpula no centro e que eu pudesse utilizar as fotos mesmo quando a cúpula não estivesse no centro. E depois, vamos dizer, por uma questão técnica, eu fiz algo sobre o qual eu trabalhei. Eu reenquadrei as fotos para criar um ritmo com aqueles aparecimentos, mas era preciso sempre desviar os desafios e colocar isso como uma vantagem. A música, ela vem, eu hesitei em duas ou três músicas antes de começar a montagem, e o que eu ouvi muito lá, porque eu eu peguei 30.000 fotos da cúpula lá no Japão, e eu ouvi a música, eu tinha hesitado a música por causa do inglês, mas a música, quando ela não foi composta para o filme, mas ela existia daquela forma. Mas quando eu escutei lá, eu tinha a impressão que era uma música escrita sobre Hiroshima. E eu guardei. O que eu gostava muito naquela música era ao mesmo tempo que correspondia à ideia do filme que eu ia fazer, que era aquele piano que não acabava mais, sem parar, o ciclo do piano. E também aquela gravação em casa, assim, tipo, essa modéstia, né? Eu gostava da modéstia da música, perdão, e aí eu construí o filme em cima dessa música. E, em termos de montagem, o piano era pouco ritmado, então o ritmo da montagem do filme, ele avança constantemente, mas nunca num tempo específico, e isso não se percebe. Não vemos a progressão, o fim é muito mais rápido que o início, mas isso não é sentido. Mas para uma pergunta que não foi feita, mas que eu posso indicar, é algo que, se ligamos dois teóricos do arquivamento, há algo que eles empregam muito, que é a ideia do fantasma. Desculpa, não peguei o nome dos teóricos, da imagem fantasmagórica. Mas eu poderia traduzir, mas para dizer diferentemente. O que é importante nesse tipo de filme é que, mesmo se eu não falar nada, para fazer um filme assim, eu li dezenas, não tem centenas de livros sobre Hiroshima, mas eu li cerca de 10 livros. E eu passei semanas inteiras escutando depoimentos dos sobreviventes. Cada fotografia eu sei onde ela está especificamente, de onde ela vem, o que ela mostra. Eu conheço toda a história da cidade. Foi um trabalho muito universitário de historiador, mas não é nada que é dado. Ou seja, me parece que esse saber acumulado se sente no filme. E o que me fez também fazer o filme é um filme assim, é como um ritual, é uma forma de depositar a memória. No trabalho sobre Hiroshima, eu li esses depoimentos de sobreviventes, eu coletei também, passei muito tempo lá, e fazer esse filme é como depositar essas memórias, criar um fantasma. É um luto, é algo, para mim, é como cada um de nós possam ter um ritual quando alguém morre. É um pouco a mesma coisa fazer esse ritual de luto. E é mais fantasmagórico, é aquele lugar que vemos no filme, a cúpula. Claramente, pessoas morreram ali, então são imagens
de cemitério, né, que estamos vendo. Em termos técnicos, isso interessa olhar o fim do filme, o terceiro terço do filme. No momento, não tem mais ninguém nas imagens. Então, se pausarem as imagens, vocês vão ver que é realmente muito vazio a cidade, porque tem uma parte do filme que eu apaguei as pessoas, os carros, as publicidades, para tornar as imagens totalmente abstratas. E porque não tem sinal de vida, o cérebro vê isso e não se conscientiza disso, mas isso cria um enigma, o desaparecimento das pessoas. Há algo ilógico visualmente que a gente não está consciente, mas que produz uma emoção e que explica por que aquele edifício, aquela cúpula, só é um edifício. E isso pode ser emocionante, pode causar emoção. Então, se há outras perguntas? Temos. Você quer apresentar, mas porque tem bastante pergunta, tem 7 agora acumulada. S'il y en a sur un film ou, Bom, mas se tiver sobre um filme específico, podemos agrupá-las. Tá, então vamos lá. Na verdade, em cima do que você estava falando sobre referências, tem uma pergunta da Juliana, que se você poderia compartilhar referências teóricas que inspiram você. E aí ela fala que ela tem a impressão que você passa por noções colocadas por Didi, Huberman, Derrida, Arace, mas gostaria de saber de você, das suas referências teóricas que te inspiram. Ainda sobre processo, tem a questão que, se você pudesse comentar um pouco sobre a sua percepção na utilização do narrador em off em filmes documentários. E aí tem uma motivação pessoal dessa pergunta da Karen Abreu. Ela está fazendo um trabalho que utiliza isso. E a outra, em relação a agrupamento, sobre referências, tem uma provocação do Chico Salles, perguntando se você considera seus filmes como antidocumentários, baseado num artigo seu, Antidocumentário Provisoriamente. E ainda sobre reflexão de processo, a Reci traz qual é a sua opinião sobre documentários que usam imagens ou vídeos de banco de imagem, desses que estão à venda em sites de imagem, e que muitas vezes são usados por publicidade. Ela percebe que tem um preconceito, queria saber a sua opinião sobre isso. E depois eu agrupo, porque tem questões também agora de direito autoral, Jean, sobre a questão que você trouxe sobre o corpo da imagem, de como, se você teve algum problema sobre isso. Sur les références théoriques. Bom, sobre as referências teóricas, eu não tenho muitas, porque eu aprendo ao fazer. Eu leio muito, mas não necessariamente sobre o cinema, não necessariamente sobre o arquivo em particular. Da mesma forma, eu poderia dizer que, durante muito tempo, eu não tinha cultura cinematográfica e, muitas vezes, ao descobrir filmes mais tarde, eu roubei, tal cineasta fez isso 30, 40 anos antes de mim, mas eu não sabia, mas o que caiu muito bem, porque eu tenho a impressão que é muito difícil inventar alguma coisa. A única coisa que podemos fazer de inédito é algo com um assunto e uma forma. Inventar um assunto e inventar uma forma se tornou muito difícil. De toda forma, eu tenho lacunas, né? Mas sobre as referências teóricas, eu não sei se é traduzido para o português, mas Georges Huberman fez uma série de livros que se chama L'œil de l'histoire, o olho da história, onde ele expõe a questão do arquivo, a utilização do arquivo
sob várias formas diferentes e como, que é uma questão que me interessa particularmente, podemos aprender com as imagens através da montagem dessas imagens sem voz em off, quando tem uma ausência de explicação. Então, o que podemos aprender com isso? E, especificamente, isso se baseou Abi Warburg, alguém que é muito importante para mim. Daniel, se você puder mostrar 2, 3 imagens, é o arquivo que se chama 1025. Eu tinha preparado isso, mas por causa da febre, eu não falei, mas posso mostrar 2, 3 imagens. Abi Warburg é um historiador de arte alemão, do fim do século XIX e que morre no século XX, que se interessava muito às histórias de iconografia mais do que de história de arte, e ele vimos a Primeira Guerra Mundial, ele fica louco por causa da violência, e quando ele vai sair do hospital psiquiátrico, ele começa um trabalho Memos in Atlas, onde ele se questionou sobre o que existe nas imagens. Há algo que me perturba, tem um fantasma nessas imagens, e o que ele vai tentar fazer é fazer conexões, relações entre essas imagens, para ver se podemos aprender alguma coisa com elas através das próprias imagens. Ele chama isso de uma história de fantasma, sem pessoas. E tem todo um trabalho teórico a partir disso, com referências da Babo. É um trabalho que é muito importante, magnífico, com coisas que preenchem o espaço entre 2 imagens. O que vemos, esse espaço preto é o espaço que deixa o espectador para que ele exerça o seu próprio pensamento. Então, cabe ao espectador, então, tentar fazer a ligação entre as imagens que estão nesta tela. E quando eu descobri isso, para mim foi muito fundamental, porque é o que eu estava falando sobre 200 mil fantasmas. Fazemos um trabalho de produção, mas com arquivos em particular. O arquivo, ele leva o trabalho, mas também de pesquisa, mas para encontrar as imagens é preciso todo um trabalho, muito difícil. Então, através desse trabalho, aprendemos coisas sobre as imagens que utilizamos, que permitem que vocês possam montá-las e colocá-las numa ordem. E, por outro lado, como eu nos meus filmes, não damos a chave para isso, não explicamos. E ele não explica, por exemplo, por que ele colocou tal imagem ao lado de tal imagem. Às vezes não é totalmente racional, às vezes não é uma lógica científica ou matemática, pode ser uma lógica emocional. Mas, em todo caso, ele dá uma ordem, ele coloca uma ordem, que quando estamos diante disso, sabemos que existe uma ordem, mas não sabemos qual é, e nós deveremos entender qual é essa ordem, nós mesmos. Então, a referência ao trabalho da Bidebo, que eu acho muito fascinante, eu aconselho que vocês leiam um texto que ele escreveu, que se chama A Dança da Serpente, sobre quando ele percebe que os processos com os rituais dos pueblos, de um povo da América, de índios da América do Norte, que as representações não são representações, mas são ações sobre as coisas em si. E quando a gente questiona a imagem, são coisas muito, muito interessantes. Havia uma pergunta sobre as vozes em off. Votre question, elle déborde. Sim, a sua pergunta, ela que concessão a gente faz com o seu próprio trabalho, né? Essa concessão, né? A gente faz concessões, a gente aceita. Bom, eu diria que eu tenho uma vantagem, é que eu sou muito cabeça dura. E eu não faço concessões. Eu sou ruim para fazer concessões, então eu não ganho dinheiro. Realmente, meu problema é que eu não tenho dinheiro para fazer meus filmes. Mas, para não fazer, eu gosto das restrições.
Mas as restrições é a gente que cria. No meu último filme, que eu mostrei um trecho, aquele de Retour à Reims, tem uma voz em off, né, do narrador. É muito difícil fazer essa voz em off. E eu gosto de tentar coisas que eu não fiz ainda, que eu não conheço. Então, eu saí da adaptação de um livro que tem essa voz em off, a própria narrativa do texto. Então, ao mesmo tempo era muito agradável e ao mesmo tempo muito difícil. Então, como colocar as imagens em cima, não é simples. E como não é simples, isso me anima, né? Então, eu gosto das dificuldades, né? Eu gosto das dificuldades porque é um desafio, né? Eu que defino esses desafios e eu não sou muito generoso com os parceiros eventuais e as restrições deles. Eu acho que eu respondi, Sim, né? Se não podemos passar a pergunta do antidocumentário. exato. Non, je fais pas des Bom, eu antidocumentaires. não faço antidocumentários, de forma alguma, não acho. É só que eu me coloco num campo de documentário, já o documentário, vocês sabem, aqui com relação, não é um verdadeiro cinema, né? Para o pessoal da ficção, o documentário não é cinema, já estamos lá um pouco de lado. Mas quando ainda mais trabalhamos o documentário mais formalizado, experimental ou político, estamos realmente no que não é feito, né? Atrás dos bastidores. Então, não é um antidocumentário, porque é uma história. Estamos, pelo menos um século de cinema, sempre teve esse cinema, sempre existiu. E em todos os momentos da história, em cada país e cada sociedade, houve tensões políticas do cinema, porque o cinema mais político, muitas vezes é um cinema muito afirmativo em termos de forma. Então, se pegarmos todo o cinema documentário político dos anos 60, 70, especificamente no Brasil ou em outros lugares, temos esse tipo de objeto, de orçamento. Bom, hoje é tudo em digital, mas não estimo que seja algo antidocumentário, no sentido que seria contra alguma forma de documentário. É só uma outra história, uma história talvez minoritária, mas vamos dizer, um documentário minoritário, não é um antidocumentário. Bom, pelo menos eu coloco uma fronteira, o que está no documentário ou na ficção, o que dependeria do cinema, ou seja, uma certa atenção ao espectador, uma ética do trabalho, não sei como podemos colocar, mas tem um espaço cinematográfico, depois tem um espaço televisual. O que não quer dizer que hajam filmes que, às vezes, a televisão pode produzir realmente algo cinematográfico. Então, não é tanto a produção, a economia, ou a forma como os filmes são pensados, concebidos. E aí que eu tenho que colocar uma fronteira, uma barreira, que aí me parece que eu estaria do lado do documentário do cinema mais do que do documentário da televisão. E depois tem a pergunta sobre os bancos, né, de vídeos, dos talk shot. Eu não tenho preocupações com isso. Eu utilizei no Andu, né, da história do mundo, e lá tem imagens dos talk shot, de tempestade, de meteorologia, não era online, eram DVDs que nós comprávamos, e um dos meus próximos curta-metragens haverá também imagens dos stock shots de animais, e os diferentes arquivos, depende daquilo que vamos fazer, de acordo com o objeto do filme. E talvez justifica pegar vídeos do stock shot. E Rosana, voltando, não estou mais me lembrando da pergunta sobre as imagens de direitos autorais, se eu tive problemas, é isso? Exatamente, exatamente. Se teve algum problema com essa questão de... Non, j'ai fait des boulettes, mais Eu fiz
eu fiz, não sobre as imagens, sobre a música, na verdade. Eu fiz 2 vezes um erro, cometi um erro, porque sobre as imagens, na verdade, há muitas pessoas que trabalham com de reciclagem, que não se preocupam com esses direitos de imagem. E enquanto não trabalhamos com aqueles orçamentos americanos, etc., sabemos que, bom, estamos no curta-metragem, então sabe-se que ninguém vai te fazer vai fazer um processo contra você, mas a música é um problema. E eu tive no Hotel Era um Criminoso, a música é a Marselhesa, né? O hino nacional de todos os países são livres de direitos atuais. Isso é uma das exceções na música, são os hinos nacionais, que não têm direitos autorais. Depois, utilizei versões tocadas pelo exército português. Então, as imagens e a música produzida pelo exército são livres de direitos autorais. Mas eu não coloquei Mireille Mathieu, é uma cantora francesa muito conhecida, não é meu tipo de música, é uma cantora francesa, e as pessoas que viram o filme, e não tinha colocado o nome dela. Então, o filme começou a ser colocado em festivais, e aí alguém no público me perguntou por que a Mireille Mathieu, e aí eu descobri que tínhamos um problema, e tivemos um problema, porque tivemos que pedir os direitos de reprodução na televisão, e por sorte ela assinou um contrato para a utilização não comercial do filme. Depois ela assistiu o filme, que ela evidentemente detestou. A Mireille Mathieu é uma cantora de direita, realmente de direita, na França, e ela não nos deu a autorização para o cinema comercial. Então, tem uma versão para a televisão, com uma outra cantora, e a versão para o cinema é a versão com a Mireille Mathieu. Então, eu tive esse problema. Eu tive um problema também com o filme que eu tinha feito por uma exposição, algo pequeno, e 2, 3 anos depois, eu estava eu perguntei se podíamos mostrar, tinha uma edição que queriam mostrar o filme e não queriam que não gostaram que eu tivesse perguntado antes. E o último problema é sobre um filme filmado, sobre um concerto que eu organizei na prisão, sobre detentos que cantavam. E era performático, eu tinha criado aquele conceito. Então, filmamos e isso fez um filme, mas eram só grandes trechos de variedades francesas. E isso nos custou muito dinheiro. A partir que a gente ganhava um pouco de dinheiro, as locações, era só para pagar constantemente a utilização daquela música, que era muito cara com relação ao filme que fizemos. Então, a música é que eu tive problemas, mas não com as imagens. Então, tomem cuidado com a música. Eu vou primeiro falar, eu fiz muitos filmes com entradas diferentes, mas o que acontece com menos frequência é quando um filme vem dos arquivos em si. O Tele era criminoso sobre as mulheres e as mulheres que foram enforcadas, e depois da Segunda Guerra Mundial eu classifiquei por tema, mas as imagens que eu já tinha visto, mas eu tinha que montá-las para aquela instalação. E elas me fizeram mal, né? E anos mais tarde, eu sabia que um dia eu ia fazer alguma coisa com aquilo, e um dia eu fiz aquele filme. Mas, em geral, isso é mais excepcional. E, em geral, é porque eu leio, eu compro livros, eu leio sobre o assunto, e, evidentemente, tem assuntos que me chamam mais atenção que outros. E aí eu posso começar. Por exemplo, 200 mil fantasmas, eu tinha comprado um livro, um depoimento de sobreviventes, e isso mexeu muito comigo, que depois eu comprei um livro, documentário sobre a história de Hiroshima, e eu comecei a ler, e as imagens chegam depois. Às vezes, vai cruzar uma história de imagens, e aí há possivelmente um filme.
E aí eu vou começar a procurar um pouco mais. Mas às vezes não são imagens que são encontradas nos filmes. 200 mil fantasmas, por exemplo, é porque nos arquivos americanos, quando eles desembarcaram, eles fizeram um filme Super 8, 16 milímetros, onde eles mostravam a destruição, e um momento o soldado americano fica numa ponte e mostra uma mulher no chão. E o que ele nos mostra? Ele coloca os pés e ele mostra que aquela forma não era uma mulher, é uma forma humana, é como um negativo fotográfico, né? Aqueles contornos. Então, fez uma tela, a sombra dele ficou branca, não queimada, e aquela pessoa desapareceu, só ficou a sombra daquela pessoa. E aquele aspecto fotográfico do desaparecimento começou a mexer comigo. Eu li tudo que eu pude, vi todas essas fotos de rastros humanos, e aí que levou a 200 mil. Mas às vezes as próprias imagens me dizem que é preciso fazer um filme, não estão necessariamente no resultado final. E muitas vezes, alguns dos meus filmes, o arquivo chega em segundo ou terceiro plano. Eu não me preocuparia muito, se o filme é bom, o filme é bom, pouco importa se, é como as histórias técnicas, tem filmes muito bons com um orçamento muito baixos e filmes horríveis com um orçamento enorme. Então, depois a questão a partir do seu filme, da venda ou da distribuição, essas são questões das quais eu não sou especialista e que são muito complicadas, porque tem muita concorrência, muitos filmes produzidos, alguns encontram o seu lugar, outros não. É preciso jogar com todas as redes de conhecimento. Em primeiro lugar, as possibilidades de colocá-lo num festival, e a partir daí encontrar parceiros, distribuidores internacionais que podem ajudar a carreira de um filme. E depois os produtores que fazem isso. E cada filme é um caso diferente. Na ficção é um pouco mais clássico, mas nós, a partir do momento onde temos pouca saída nas salas de cinema dos filmes, a questão da distribuição de um documentário, cada filme é uma questão. Então, com relação aos meus, eu tenho sorte, desde o início, a partir dos meus curta-metragens, são filmes que foram muito mostrados em festivais. E como não tem voz do narrador em off, são filmes que viajam muito bem no mundo inteiro. Então, teve toda primeiro, pelos festivais, uma divulgação desses filmes, e depois, para os curta-metragens, colocaram também em televisões, e quando a internet chegou, são filmes que foram muito vistos e que também beneficiaram-se na França das redes de educação à imagem. Então, foram filmes muito mostrados em escolas, né, porque tem um apoio pedagógico, então eles falam de história ou de cinema, então são fáceis e eles agradam aos jovens espectadores. E é a mesma coisa, e principalmente os festivais são um bom local, e eu me beneficio também das salas de cinema na França, e raramente na televisão, raramente na televisão. E, bom, a liberdade que podemos ter, que no curta-metragem não tem mais essa liberdade no longa-metragem. E para a televisão, a vantagem da televisão é uma rede de documentário Arte na França, cultural, 800 mil, 1 milhão de espectadores, bastante gente, né? Não estamos falando dos mesmos números. Um documentário na França é 30, 40 mil espectadores no cinema e 1 milhão na televisão. Os números não são os mesmos. E os públicos, eu sou a favor de todos os públicos, mas o longa-metragem, há uma imposição para escolher um público específico, às vezes é um pouco desagradável, mas sabemos que é a forma mais importante hoje de mostrar
o documentário, são nos festivais, sejam os grandes festivais internacionais e todos os festivais que eu não conheço no Brasil, mas eu conheço para vários países, não só na França, onde em cada pequena cidade tem pessoas trabalhando em documentários, em temas ou sobre questões políticas, e os filmes circulam e são compartilhados com os espectadores. Isso é bem legal. Eu tenho a impressão que cada filme é diferente, e cada filme impõe a sua própria cronologia de trabalho, e que as etapas não são as mesmas de um filme para outro. E ainda mais se eu penso nos filmes que não são só filmes de arquivo. Bom, o tempo de trabalho não é o mesmo. Há filmes mesmo em curta-metragem que necessitam de um ano inteiro, porque a pesquisa leva muito tempo. E outros filmes eu fiz de forma muito curta, muito rápida, porque eu já tinha as imagens. Então, o tempo que passamos com os arquivos muda também a forma com a qual trabalhamos, mas é difícil. Cada filme nasce de um momento que é o seu próprio, e há caminhos diferentes. Por exemplo, se eu pegar o tal e tal criminoso, eu peguei essas imagens que tinham me incomodado e eu disse que um dia faria um filme. Então, na França tinha novamente eleições presidenciais. Tinha uma candidata, tinha várias coisas acontecendo, mas naquela sempre cristaliza um pouco as falas idiotas das campanhas presidenciais e sempre uma espécie de retorno ao nacionalismo. Tinha uma candidata do Partido Socialista que dizia que todos precisávamos ter uma bandeira para colocar na porta no dia 14 de julho. A Marselhesa, tinha sido assobiada no estado da France, e isso foi um escândalo, e eu cresci numa época que havia um respeito à bandeira e à Marselhesa. E, por outro lado, tinha muitas mortes de pessoas sem papéis, que tinham que fugir da polícia e que morreram, ou nas mãos da polícia. Tinha também a história de um homossexual que foi queimado vivo no jardim dele, violência muito radical, e eu tinha um sentimento de que país podre que é a França. Eu acho que cada cidadão deve dizer isso desse país, mas, em todo caso, naquele momento, são as imagens das mulheres que foram cabelos, né, carecas, né, que foram tosadas, né, e então foi o que me deu o curto-circuito, e cada filme assim vai ter a sua própria vida. Há filmes que eu começo e que eu não termino porque não tem lógica, mas em todo caso eu não posso ter uma resposta específica para a sua pergunta, porque cada filme tem a sua própria vida e a sua própria história. Não tem filme com mulher enforcada, é tendu, entendi pendu, mas tendu é tosada. Bom, mas voltando. Mas se pegarmos a ficção ou documentário filmado, o que é interessante é que, a partir de um assunto, porque tal assunto é ficção, ou porque tal assunto é um arquivo, ou tal assunto deve haver lógicas, mas é bastante racional. Mas, em todo caso, há um momento, uma evidência, uma forma, com relação ao meu ponto de partida. Mas não existe uma regra, não há uma sistematização, sempre. Quando eu trabalho com arquivo, eu trabalho, na maior parte do tempo, sozinho. A maior parte do meu tempo é sozinho, porque eu sou o meu próprio montador. Então, no máximo, eu vou ter uma documentarista para me ajudar com a pesquisa e vamos trabalhar o som, com um montador de som, um músico e a pessoa que vai fazer a mixagem. E depois, com os documentários filmados ou a ficção, evidentemente, o papel do diretor é importante. O que significa, o cinema é muito hierárquico. Eu tenho a impressão, quando eu faço com uma equipe,
porque isso me remete muitas vezes, como eu fiz um filme há 2 semanas, eu fiz uma gravação há 2 semanas, ou os técnicos com quem eu trabalho há muito tempo, ou os novos, pessoas novas, visivelmente ficam muito surpresos com a forma como eu trabalhei, eu cuido dos outros, eu sou gentil com as pessoas. E às vezes eu acho que não sou gentil, mas eu tomo muito cuidado com as minhas exigências. Então, por exemplo, nunca ter exigências que são caprichos, mas sempre estar pronto. Eu não quero fazer com que as pessoas percam tempo, eu não estou lá para as pessoas perderem tempo. Eu preparo muito antes, né? Então, eu não tenho relação de conflito, eu não tenho conflito com meus parceiros e com os parceiros e com as pessoas com as quais eu trabalho. E que não tenho, porque estamos numa relação, eu sou o diretor, não tem discussão com as pessoas com quem eu trabalho, porque os técnicos sabem muito bem onde eles estão para fazer a imagem mais certa, de acordo com o meu olhar, de acordo com o que eu gosto, e isso então os técnicos estão a serviço dos diretores, mas ainda mais quando, como diretores, temos cuidado com os outros, e eu nunca tive, até agora, preocupações ou problemas de ter um papel autoritário com relação que eu não quero ter, nem ter que gerir um conflito com um técnico que não quer lidar com um diretor. Eu não tive esse problema. Eu tenho mais um problema de status de diretor com relação aos parceiros financeiros, aos canais de televisão, onde eu posso afirmar uma relação daquele que sabe do que ele precisa para um filme. E aí eu posso ser bastante difícil, porque o lado de cineasta e tem também o lado de técnico, mas também a gente tem que ter a garantia, nós somos os fiadores, né, do filme, então eu não estou vendendo um filme que não seja meu, é o meu filme, e que tenha, eu posso ser muito exigente como cineasta com os parceiros se eu estimar que eles estão fazendo alguma coisa que vai prejudicar o filme.